Boa noite a todos. Eu sou a Camila, mestranda em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Pelotas e hoje irei apresentar minha pesquisa intitulada Diagnóstico Socioambiental dos Ecopontos Gotuso e JK em Pelotas, Rio Grande do Sul, Gestão de Resíduos e Educação Ambiental. Estou sendo orientada pela professora Luciara Bilhalva Correia e orientada pelo professor Érico Cunde Correia. Aqui apresento o sumário com o que será visto nos próximos slides e, dando continuidade à contextualização do problema, se dá devida preocupação com a sustentabilidade frente à geração de resíduos sólidos urbanos, que apresenta-se, então, como um dos principais problemas ambientais vividos em sociedade, no contexto global. Isso se deve diante da elevada geração de resíduos, como também a disposição inadequada que esses resíduos acabam tendo no período pós realizada pelo indivíduo no período pós consumo. Com isso, de acordo com a PNUMA 2024, fala que em 2023 foram gerados 2,1 bilhões de toneladas de resíduos, sendo a perspectiva para até 2030 a geração de 3,8 bilhões de toneladas de resíduos. Isso acaba sendo um fator muito impactante diante da elevada geração. E com isso, no Brasil, de acordo com a Brema, o Brasil segue essa logística de elevada geração, tendo então 81 milhões de toneladas de resíduos gerados em 2023, o que equivale a 121 mil toneladas diárias de resíduos desses materiais descartados. Sendo então que essa logística, o Brasil acompanha essa logística de elevada geração de resíduos. Contudo, por quê? O que faz com que essa elevada geração de resíduos aconteça? Se dá alguns fatores, como o crescimento populacional, a urbanização, o consumo desenfreado, que até uma frase de Telles fala que o autor enfatiza, então, sobre as consequências em se viver em um mundo globalizado, a partir da intensificação do desejo individual por lucros por meio do estímulo ao consumo, né? O que acaba impactando de uma forma positiva o desenvolvimento do país, de uma forma negativa acaba impactando a parte ambiental dos países, as quais são países em desenvolvimento ou países já, principalmente países em desenvolvimento. Com isso, tal logística, né, acaba multiplicando o descarte, sendo os resíduos divididos em categorias. Apresento alguns deles que são resíduos de vestuários, eletrônicos, né, que hoje em dia a gente vê que quanto mais um celular lançou, todo mundo quer trocar. Então, é essa logística de consumo e descarte que traz grandes consequências para o nosso meio ambiente. E isso acaba, então, impactando de uma forma impactando e acentuando a exploração de recursos naturais. Isso acaba atingindo os três diferentes eixos da sustentabilidade, sendo eles o social, ambiental e econômico. Diante disso, né, no cenário brasileiro, por mais que o Brasil contém a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 2.305 de 2010, que estabelece, então, de princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para uma gestão integrada e o gerenciamento adequado dos resíduos, acaba tendo dificuldades em questão da sua implementação. Isso se deve porque os municípios acabam carecendo de infraestrutura, possuem infraestrutura precária, investimentos baixos dos poderes públicos, a ausência de planejamento, e as políticas públicas pouco eficazes que fazem com que necessários, então, para que o gerenciamento dos resíduos acabe sendo de uma forma efetiva. Com isso, por mais que os municípios tenham a obrigação de cumprir com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e suas diretrizes, vai se diferir muito cada município, como cada município está
sendo implementado. Uns vão estar mais avançados, outros não. Isso depende muito em questão da infraestrutura e do recurso financeiro que esses municípios têm para poder implementar ações que sejam benéficas em questão de gerenciamento e aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos que são gerados em cada município. Diante disso, diante das dificuldades e limitações que esses municípios acabam enfrentando, eles investem, então, na implementação de ecopontos, que também são chamados de pontos de entrega voluntária. São locais públicos onde as pessoas devem, né, ir levar os seus resíduos, os resíduos aceitos nos ecopontos, que normalmente são aqueles que não são pegos na coleta seletiva convencional, mas alguns deles aceitam resíduos recicláveis, né? Mas para poder melhor efetivação da separação dos resíduos, mas normalmente eles acabam pegando resíduos que não são aceitos na coleta, então coleta seletiva convencional. E lá eles mesmos acabam segregando os resíduos, eles fazem esse trabalho de segregação. Eles vão ter auxílio dos funcionários, sim, mas normalmente, claro, que o funcionário vai acabar ajudando em algum momento, mas não que o funcionário vai fazer essa tarefa para o usuário. Por quê? Porque assim já vai gerando uma questão de conscientização dele compreender que tal coisa vai para tal lugar, que impacta positivamente na questão do conhecimento e, posteriormente, na questão dele praticar ações de educação e conscientização ambiental para as pessoas mais próximas. Com isso, esse estudo vai ser realizado no município de Pelotas, Rio Grande do Sul, onde tem como a autarquia o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas. Eles são responsáveis, então, pelo Serviço Básico de Saneamento de Pelotas, incluindo limpeza e o manejo de resíduos sólidos urbanos. Com isso, eles também desenvolvem projetos que visam melhorar a questão da disposição dos resíduos, sendo containers que normalmente estão nas ruas da cidade e são normalmente para resíduos orgânicos. O projeto Adote uma Escola, que são gerados containers nas escolas, não me lembro, containers, tonéis nas escolas de resíduos recicláveis para otimizar essa questão, e esses resíduos vão para as cooperativas de reciclagem da cidade. A coleta seletiva, a coleta de óleo saturado, que também gera detergente e sabão principalmente para o trabalho das questões públicas mesmo da cidade, e os ecopontos, as quais vão ser abordados no decorrer desse estudo. Esse estudo, então, tem como objetivo geral avaliar a percepção, avaliar a geração, gestão e os impactos socioambientais dos ecopontos Gotuso e JK em Pelotas, considerando, então, a percepção dos usuários, dos funcionários e também dos gestores desse ambiente, com destaque para as ações de educação ambiental e a conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Com isso, os objetivos específicos dessa pesquisa são compreender os aspectos estruturais e operacionais dos ecopontos Gotuso e JK, compreendendo, então, quais são os tipos de resíduos aceitos, se existe limitação em relação por pessoa, né? Levantar as informações de como é feita a fiscalização. Existe uma fiscalização efetiva? A gestão, como é feita a gestão, o monitoramento dos resíduos e os registros de entrada e saída dos resíduos gerados pela população, pelos usuários, e também como é feito os registros de saída desses resíduos através do motorista dos ecopontos. Verificar as condições de trabalho
dos operadores, dos funcionários, né? Eles, normalmente eles não precisam auxiliar, mas eles acabam auxiliando para não ter filas, não gerar essas, essas dificuldades em relação a isso. Às vezes vai pessoas idosas, então eles acabam tendo que ajudar de alguma maneira. Então, verificar, eles têm equipamento de proteção, como é feito, é fornecido, eles utilizam ou não. Se é uma empresa terceirizada, o SANEP cobra isso para a empresa, para que os funcionários tenham condições de trabalho, boas condições de trabalho. Esse é o intuito também dessa pesquisa. Avaliar a percepção, então, de gestores e usuários quanto ao funcionamento dos ecopontos, os aspectos positivos e negativos também, né, as potencialidades e os desafios acompanhados e vistos ao uso e a gestão dos ecopontos, e também verificar se existem ações de educação ambiental e se elas alcançam a população. Com isso, já vinha abordando sobre já vinha justificando ao decorrer dos slides anteriores, mas gostaria de enfatizar então sobre a questão da associação dessa pesquisa junto ao artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à qualidade de vida da sociedade, e estabelece que o Estado e a população devem preservá-lo e protegê-lo para gerações presentes e futuras. Também enfatizo a ligação dessa pesquisa aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as de número 3, saúde e bem-estar, 6, água potável e saneamento, 11, cidades e sociedades e comunidades sustentáveis, consumo, a 12, que é a consumo e produção, e a 13, que é a ação contra a mudança global do clima. A 13 não é tão diretamente ligada à pesquisa, ela é indiretamente ligada, mas em questão de políticas públicas, como uma das metas dela aborda, tem alguma ligação com a pesquisa. Com isso, através do referencial teórico, eu trago a definição de resíduos sólidos, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, então, define resíduos sólidos como materiais, substâncias, objetos ou bens descartados provenientes de atividades humanas, sejam elas em estado sólido ou semissólido, cuja destinação final dependa, então, de soluções específicas. E essa definição, então, mostra que não são meramente lixos. Pode ser considerado lixo para aquela pessoa que está colocando, mas desfazendo daquele material. Mas como ele precisa, né, de técnicas de gestão adequada para a sua destinação, alguns deles podem acabar indo para coleta seletiva. É importante compreender, né, que existe diferenciação. Rejeito, que aí sim são materiais que devem ser descartados porque não tem mais vida útil, mas resíduos, né, as pessoas compreenderem que tem diferença entre resíduos, rejeito e lixo, né, que lixo é uma palavra muito usual da sociedade, mas quando elas compreenderem a diferença sobre diferença entre elas, vão compreender que de fato os resíduos muda, parece que na fala o valor daquele material, né, mostra que aquele material tem valor. Então é mais ou menos nessa questão. Também enfatizo sobre a coleta seletiva, né, que é faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ela é uma grande aliada da sustentabilidade, visto que proporciona a segregação dos resíduos, dos diferentes tipos de resíduos. Mas a coleta seletiva convencional ela é pouco
pouco positiva, em vista dos ecopontos que a segregação já ocorre diretamente no momento que é realizada. Porque a coleta seletiva convencional, ela depende muito da educação e conscientização das pessoas sobre a geração de resíduos, sobre a importância da separação desses resíduos que acabam indo para as cooperativas, mas se está tudo misturado, acaba dificultando muito a questão de reaproveitamento e inserção desses resíduos dos potencialmente recicláveis na cadeia produtiva e geração de renda para as cooperativas. Com isso, essa pesquisa, então, através da metodologia, enfatiza como que vai ser realizada essa pesquisa. A estratégia geral da pesquisa, então, é uma abordagem quali-quantitativa. A qualitativa compreende ambas as formas, vão auxiliar a qualitativa a compreender a questão do que é feito, as percepções mesmo de como é feito, o que vai ser, o que é feito, como está sendo feito. Já a qualitativa, a quantitativa, na verdade, ela vai auxiliar na questão dos dados, através dos dados numéricos, através dos questionários que vão ser aplicados aos participantes escolhidos. Com isso, também, a pesquisa se dará de natureza exploratória e descritiva. Por que exploratória? Porque como o próprio nome diz, vai explorar sobre algo que é pouco visto, pouco abordado no contexto, principalmente, né, no contexto municipal. Então, vai ser uma análise que eu vou lá observar o que tem sido feito, perguntar, questionar e observar se realmente está sendo feito, o que de fato é feito. E a descritiva é através das observações descrever de fato o que está acontecendo e o que precisa ser mudado, e a avaliação de possibilidades que podem ser observadas de melhorias para que ocorra uma efetivação na questão do descarte dos resíduos nos ecopontos. Com isso, então, a pesquisa será realizada, como já abordado, no município de Pelotas, a qual está localizado no sul do Rio Grande do Sul e possui uma população estimada, de acordo com o IBGE 2025, de 336.150 habitantes. Inicialmente, contando um pouco sobre o processo com o qual foi realizado esse início de pesquisa, foi solicitado, então, formalmente ao SANEP a autorização para realização da pesquisa e informações necessárias para a confecção para a realização desse estudo. O pedido foi protocolado e posteriormente autorizado pelo órgão. Posteriormente a isso, foram mapeados os ecopontos existentes no município, enfatizando, então, através das visitas, os 5 ecopontos distribuídos em diferentes bairros da cidade de Pelotas. E conforme a figura 1, que será mencionada apresentada no próximo slide, contemplando quais são os ecopontos disponíveis para destinação dos resíduos. Com eles, então, o ecoponto JK, o ecoponto Cerquinha, que são ambos localizados no centro de Pelotas, o ecoponto Laranjal, localizado na praia, Cotuso, que é localizado no bairro Fragata, e também o ecoponto Balsa, localizado próximo ao ângulo. Quem serão os participantes, então, da pesquisa? Serão os usuários, funcionários e também os gestores, a fim de compreender, em questão dos funcionários, se existem, de fato, os equipamentos, à disposição dos equipamentos de proteção. Em questão dos funcionários e dos usuários, é avaliar a percepção deles em relação ao funcionamento, os aspectos positivos e negativos dos ecopontos
e tendo em vista a necessidade de compreensão para melhorar o uso dessa ferramenta. Com isso, então, foram realizadas para a coleta de dados, serão observados, né, tendo ênfase no que já foi feito, que é a questão de observação para a compreensão do que, através da observação direta do diário de campo, um roteiro, foi realizado esse roteiro que tem como ênfase compreender de fato o que acontece num e o que acontece no outro ecoponto para melhor clareza dos resultados. Portanto, as perguntas foram: quantos funcionários no turno? Existe funções exercidas? Existe distinção? Ambos fazem tudo, né? A comunicação com os usuários, como é feita? Eles explicam, não explicam? Qual é o perfil das pessoas que vão? Elas são moradoras próximas? Não são? Qual é o gênero? Mais ou menos através de identificação, sem identificação pessoal. Então, é através da minha percepção sobre a idade do usuário. Então, são essas questões. Como se comportam? Chegam com dúvida? Já sabem aonde deixar? Quais são os resíduos mais comuns que chegam nos ecopontos? As condições de trabalho dos funcionários, eles têm risco de acidente? Não têm? Qual é a problemática em relação a isso? Relação com a comunidade. Tem filas? Não tem filas? Reclamações? Como funciona? A minha impressão, né, sobre as impressões gerais do espaço, da efetividade do espaço, se realmente é eficaz, não é eficaz, e também dificuldades percebidas e pontos de melhoria já aparentes. Com isso, então, continuando na coleta de dados, as entrevistas vão ser realizadas de forma perguntas mistas, que vai contemplar perguntas abertas, que as próprias pessoas, os próprios entrevistados vão poder falar, expor aquilo que eles pensam, e perguntas fechadas, que são as perguntas optativas, que vão viabilizar, né, a questão da da quantificação e melhor, ambas vão auxiliar para que tenhamos resultados mais robustos e palpáveis em relação ao uso dos ecopontos. Também apresento a revisão bibliográfica que será realizada, então, no período de 2015 a 2025, onde estão sendo utilizadas as bases de dados Scopus, Web of Science, Google Acadêmico. Para as palavras-chave, são utilizadas palavras-chave em português e inglês para uma melhor amplificação dos resultados de artigos obtidos. E também, para a realização dessa pesquisa, são utilizados operadores booleanos como OR e AND, conforme for visto a questão de necessidade. Com isso, também, a análise documental vai conter documentos que o SANEP que vão ser fornecidos pelo SANEP, também leis, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Panorama Nacional de Resíduos Sólidos, da PNUMA também, que é a mundial, e esses dados vão ser analisados e, posteriormente, feito um levantamento dos dados, né, levantamento estatístico para melhor compreensão e clareza dos resultados. Os objetivos, então, são o diagnóstico robusto, a identificação sobre a questão dos EPIs, também a percepção dos gestores e usuários e testar por meio do Google Forms uma planilha digital a qual seja feita o registro de entrada e saída dos resíduos, dos ecopontos. Aqui está o cronograma com a realização dos próximos passos do projeto, nesse slide também, e o orçamento. Vale enfatizar que, como eu faço parte do laboratório NEPERS, que é o Núcleo de Educação, Pesquisa e Extensão em Resíduos e Sustentabilidade,
nós temos a possibilidade de ter um aluno de iniciação científica para nos auxiliar. Então, eu considerei o período de 3 meses, o valor dele é R$ 700, então deu 1.200, um tablet para a realização dessa parte escrita, dessa parte do formulário, também o deslocamento e outros materiais necessários para a realização da pesquisa. Aqui estão minhas referências. Agradeço à universidade, ao programa de mestrado em ciências ambientais, a CAPES, por me fornecer a concessão da bolsa, ao laboratório a qual eu faço parte, o NEPERS, e também à Liga Acadêmica que eu faço parte. Fico à disposição, meu muito obrigada.